Por muito tempo existiu uma lenda que dizia que Shanks o Ruivo jamais teria uma Akuma no Mi. E agora, após a revelação de que seu irmão gêmeo, Firland Shamrock, possui o poder do Cerbero em sua espada, as chances de Shanks possuir o poder de uma Akuma no Mi em sua espada Griffon aumentaram vertiginosamente. Quem diria que em 2017 eu já estaria falando sobre isso aqui no canal, né? Pois é, e agora a fandom que rejeitava com todas as forças a ideia do Shanks ter uma fruta já começa a hypar essa possibilidade, né? Mas vamos levantar os argumentos que sustentam essa ideia agora, e se você ficar até o final, eu te garanto, eu vou te provar que sim, Shanks possui a Akuma no Mi do Grifo em sua espada. Eu vou provar, inclusive, que até mesmo as suas habilidades de chamas apresentadas no filme Red também são provenientes da Akuma no Mi do Grifo. Tudo isso não antes de você pedir perdão clicando no botão do like e clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para ser amaldiçoado com os próximos vídeos desse canal. Mas antes, você sabe que esse canal acaba de fechar mais uma parceria de peso. Aquela marca de roupa confortável, prática e que deixa o seu dia mais leve e livre de preocupações. Você sabe muito bem de quem eu tô falando sem eu nem precisar dizer o nome, né? É claro que eu tô falando da Insider. A Insider transformou o meu guarda-roupa com as melhores peças do mercado. Também vieram cueca, mas essa eu vou deixar vocês na curiosidade porque eu não vou poder mostrar. Minha esposa não queria deixar. Mandaram até essa versão feminina aqui pra minha esposa, mas eu gostei tanto que eu acho que é o que vou usar. O que vocês acham? Então, se você quer mudar o seu dia a dia com o que tem de melhor, somente nesse mês de fevereiro você ganha 12% de desconto usando o cupom Bruno Bandeira ou clicando direto no link aqui embaixo para ativar o seu cupom automaticamente, beleza? A partir de hoje, se você gosta dos vídeos aqui do canal, você vai usar o cupom Bruno Bandeira na hora de fazer a sua compra na Insider. Vamos lá! Antes de tudo, eu preciso lembrar como esse não é o primeiro mito sobre o Shanks que vem sendo quebrado. Quem é fã de One Piece das antigas vai se lembrar como muita gente sempre tratou o Shanks como se ele fosse diferenciado em absolutamente tudo se comparado aos demais Yonkou, não possuindo nenhum território, nenhuma frota de navios aliados, nenhum membro além dos 10 principais que conhecemos, nem nada que normalmente caracteriza um bando de Yonkou como a gente conhece. Mas não, podemos ver como Shanks possui diversos territórios como parte do seu império, incluindo a nação mais poderosa do mundo, o país de Elbaf, e diversos outros aliados, incluindo diversos randoms no seu próprio navio. Então, diversos mitos que muita gente pensava sobre o Shanks foi sendo quebrado gradativamente ao longo dos anos. Shanks possui territórios e aliados como qualquer Yonkou possui uma penca de randoms como qualquer Yonkou, e agora pode ser que o mito sobre os piratas do Ruivo não possuírem nenhum poder de Akuma no Mi esteja prestes a ser quebrado pelo seu próprio capitão. Falando especificamente sobre o Shanks, existem duas grandes possibilidades, ao meu ver, para uma Akuma no Mi que combinasse com o personagem. A primeira delas seria a Akuma no Mi do Tempo, a exata mesma fruta comida pela Toki, ex-esposa de Kozuki Oden. Quando essa personagem apareceu, descobrimos da existência dessa fruta no universo de One Piece, e depois que ela morreu, pelo menos até Segunda Ordem, a primeira coisa que eu pensei de forma imediata é que o seu poder poderia ter sido comido por ninguém menos que o próprio Shanks. Afinal, isso ajudaria a justificar como o Shanks consegue brotar em lugares de forma estranhamente veloz se comparado a outros personagens, como o clássico exemplo dele indo do Novo Mundo até Marineford em apenas um único dia. Então a fruta do tempo poderia conceder a ele a capacidade de saltar no tempo como uma espécie de teletransporte, surgindo onde ele quisesse e até se tornando um problema para usuários de Haki da Observação, como por exemplo o próprio Mihawk. Porém, alguns de vocês podem se lembrar que a fruta do tempo possui a seguinte limitação: ela avança uma pessoa no tempo, mas essa pessoa permanece no exato mesmo lugar. Por exemplo, os samurais de Wano foram jogados 20 anos no futuro, mas eles apareceram exatamente no mesmo lugar de onde eles foram enviados. Mas mesmo que exista essa limitação, a gente precisa lembrar que o limite do poder de uma fruta também depende da eficiência do seu usuário. Então a mesma fruta nas mãos da Toki e nas mãos do Shanks, no caso, né, na mão do Shanks, já que ele tem só uma, poderia ter limitadores diferentes. Então isso não seria um problema se o Oda quisesse
parece que o Shanks levasse essa fruta a um outro patamar, conseguindo congelar o tempo e dar saltos no espaço como se fosse um teletransporte, ou quem sabe até mesmo voltar no tempo, que era uma outra limitação que esse poder tinha nas mãos da Tookie. Enfim, por enquanto, muita gente ainda acredita que a própria Tookie ainda esteja viva por aí, já que não vimos o corpo dela depois do seu discurso e aparente morte. Portanto, essa é uma teoria que foi congelada no tempo, assim como o próprio nome da fruta diz. De qualquer forma, Shanks poderia ter outros meios de ir de Elbaf até Marineford. Ele pode ter usado as nuvens para viajar pelo ar, assim como um dos navios do próprio país de Elbaf mostrou fazer. Ou quem sabe, ele pode ter levado um Raimei Hake tão forte do Kaido que o navio dele, junto dele, foi voando até o outro lado do mundo. Possibilidade essa que eu acho mais provável, inclusive. Mas, enquanto a teoria da fruta do tempo permanece congelada no tempo, a teoria da fruta do grifo está voando com tudo. No capítulo 1138 do mangá de One Piece, tivemos a revelação de que Figurant Shamrock, o irmão gêmeo do Ruivo, possui o poder do Cérbero em sua espada. Com esse poder mítico, Shamrock é capaz de invocar um Cérbero, transformando apenas a ponta de sua espada, em seguida fazer com que cada uma das cabeças do Cérbero invoque a sua própria espada, totalizando 3 lâminas, e ainda fazer com que as 3 cabeças do Cérbero se desprendam do corpo da criatura para perfurar o seu inimigo. Tudo isso, claro, por ser o poder de uma Zoan mítica, o que concede atributos míticos para o personagem e uma maior liberdade poética para o próprio autor. E bom, eu disse a palavra Zoan mítica, então eu já sei que você já pegou o teclado do seu celular para dizer que nunca foi dito que era uma Akuma no Mi! Tudo bem. Eu sei, a gente viu o Gorosei Saturno tendo a sua imortalidade, sua vida e provavelmente até os seus poderes drenados diretamente por Imo, então especula-se que todos os Gorosei tiveram não só suas imortalidades concedidas por Imo, mas também os seus poderes concedidos por ela. E agora, com Shamrock mostrando o poder do Cérbero na sua espada, é possível que Imo conceda poderes até mesmo para figurões do governo que não envolvam especificamente as 5 estrelas anciãs, como é o caso de Shamrock, sendo ele um membro dos Cavaleiros Sagrados. Pode até ser que ele seja uma exceção por ser o líder do grupo, ou pode ser também que todos os Cavaleiros Sagrados tenham habilidades concedidas diretamente por Imo. Mas, mesmo que o poder do Cérbero talvez não tenha vindo exatamente de uma Akuma no Mi, convenhamos que tanto para efeito visual quanto para efeito prático da coisa, ainda é um poder idêntico ao de uma Akuma no Mi. Então a gente não precisa entrar numa briga semântica toda hora por causa disso. Já se tratando do Shanks, e aqui chegamos na parte mais importante desse vídeo, vamos então recapitular de onde surgiu a possibilidade de sua espada possuir uma Akuma no Mi. Em 2017, nos foi revelado que a espada do Shanks se chama Grifon, fazendo referência à criatura nomeada Grifo. Para quem não sabe, o Grifo é uma criatura fabulosa que simboliza força, poder, dignidade, proteção, justiça, luz e até autoridade divina. Tudo isso casa muito com o que sabemos sobre o próprio Shanks. Além disso, o grifo é um símbolo da união entre espírito e carne, céu e terra e celestial e mundano, pois o grifo é metade águia, o rei dos animais que voam, e metade leão, rei dos animais terrestres, ou seja, muito parecido com o próprio Shanks, sendo ao mesmo tempo um pirata mundano e também um nobre mundial. Além disso, vocês já se perguntaram como Shanks foi capaz de produzir fogo a partir da sua espada lá no filme Red? Pois então, essa pode ser uma habilidade gerada justamente a partir dos poderes de um grifo. E agora que vem a pedrada. Vejam só, grifos também são descritos como animais que possuem olhos como fogo. Mas mais do que isso, existem versões de grifos que são inteiramente cobertos e feitos de chamas. E uma dessas versões até virou uma carta de Yu-Gi-Oh! Chamada Grifo da Chama Nebulosa, ou seja, um grifo de fogo aparecendo numa mídia japonesa. Quem sabe não tenha sido a primeira vez e quem sabe não seja a última.
Agora não tem mais como negar, né? Talvez essa seja a explicação para que o Shanks tenha sido capaz de produzir fogo a partir da sua própria espada durante o filme Red, porque aquela seria uma das habilidades do grifo presente na sua espada. Então, a partir dessa informação sobre o nome da espada e todo o seu simbolismo, surgiu então a possibilidade da espada do Ruivo não ser apenas nomeada como um grifo, mas possuir o literal poder de um grifo, no caso, ser uma espada akumada. Quando Shanks oblitera Eustace Kid, podemos ver um grifo enorme surgindo na cena do anime para simbolizar a força de sua espada prestes a entrar em ação pela primeira vez na história. Claro, foi só uma imagem alegórica para ilustrar a cena, mas algo que ainda pode ser que se torne real. Inclusive, para quem não lembra, já vimos espadas akumadas antes, como a espada do Spandan, que possui a fruta do elefante, então essa não seria a primeira vez. Agora, apesar do Shanks ter vivido a sua infância e a sua fase adulta como um pirata, descobrimos também através de Shamrock que em algum momento da vida ele chegou a voltar para a Terra Sagrada de Marijoa. Isso pode muito bem ter acontecido logo após a morte do Roger, já que o bando do Roger era considerado a sua família. Então, uma vez que ele perdeu essa família, faz sentido que ele tenha ido atrás da sua família de sangue. Então Shanks, tendo tido contato e possivelmente até convivido por algum tempo com a sua família de sangue em Marijoa, surge então a possibilidade dele ter recebido um poder parecido com o Cérbero de seu irmão Shamrock, podendo a sua espada possuir o poder do grifo. Possibilidade bacana essa do Shanks receber um poder parecido com o dos Gorosei, mas eu acho essa possibilidade meio improvável e eu vou explicar por quê. Primeiro porque assim que Shanks decidisse sair de Marijoa para viver novamente como um pirata e formar a sua própria tripulação, Imo teoricamente poderia revogar os poderes da sua espada no momento que ela quisesse. Segundo, porque a espada portada pelo Shanks nos dias de hoje é diferente da espada usada por ele anos atrás. Então, mesmo que ele tenha recebido esse poder na sua espada daquela época, a gente está falando agora de uma outra espada. De novo, galera, o momento mais provável da vida do Shanks para que ele tenha retornado a Marijoa seria pouco tempo após a morte do Roger. A partir do momento em que ele se tornou um pirata e decidiu começar a própria tripulação pirata, não faria sentido ele receber poder algum vindo de Imo. Porém, apesar da conclusão mais provável ser que o Shanks não recebeu um poder como o dos Gorosei e como o do seu próprio irmão, ainda existe a possibilidade dele ter tido acesso a uma legítima Akuma no Mi do grifo. Afinal, a gente sabe muito bem como o governo tem acesso a diversas Akuma no Mi que o resto do mundo não tem. Então, quando o Shanks retornou a Marijoa, ele pode ter tido acesso a essa fruta. Porém, como sabemos, na época ele não tinha a espada que tem hoje, então para essa teoria fazer sentido, ele só teria akumado essa espada por volta dos últimos 12 anos. Inclusive, né, o Shanks não precisaria necessariamente ter adquirido essa fruta necessariamente com o governo, mas poderia muito bem ter encontrado aí pelos mares ao redor do mundo. Então, a probabilidade do Shanks possuir uma espada akumada não é tão simples quanto parece, mas ela sim existe. Eu acho que seria, inclusive, muito emblemático o paralelo e o contraste que seria feito com Shamrock tendo o poder do Cérbero, criatura essa dita ser o guardião do inferno, enquanto Shanks tendo o poder do Grifo, um ser que domina os céus. Inclusive, a minha fanfic favorita é que o Shanks realmente tenha uma espada akumada e que ele tenha a sua espada roubada pelo Barba Negra quando ambos vierem a se enfrentar. Isso faria com que Barba Negra conseguisse a sua terceira Akuma no Mi, mesmo que de forma indireta. Barba Negra já possui uma fruta do tipo Paramecia e outra do tipo Logia, então só resta a ele conseguir uma do tipo Zoan. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, ele não precisa comer diretamente uma terceira Akuma no Mi. No caso de uma fruta do tipo Zoan, ele poderia muito bem possuir um objeto que contenha uma fruta do tipo Zoan. Nesse caso, a espada do próprio Shanks. Dessa forma, ele poderia tentar subjugar e domar o animal para que ele passasse a obedecer aos seus comandos. Porém, no momento em que Luffy e Tite se enfrentassem, Luffy usaria do seu carisma absoluto que ele sempre mostrou ter com os animais para trazer o grifo de Shanks para o seu lado durante a batalha. Dessa forma, fazendo com que Luffy também tenha acesso a duas Akuma no Mi, a fruta de Nika e a fruta do grifo, através da espada de Shanks contra as duas Akuma no Mi do seu maior rival. Essa é a minha fanfic
favorita de todas sobre esse assunto. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado e deixar o seu comentário com o seu feedback sobre a teoria que eu trouxe aqui nesse vídeo. Será que a espada do Shanks tem ou não uma Akuma no Mi? E lembrando também que quando você for fazer a sua compra no site da Insider, você deve usar o cupom Bruno Bandeira para garantir um desconto na sua compra e ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo, beleza? Até a próxima, tchau!